do direito autoral de alguém e aplicam também nessa área e dão uma contribuição em cima desse direito autoral que já foi criado, certo? E os direitos conexos, eles são regidos pela Convenção de Roma. Tá? Então, as obras elas representam a expressão dos pensamentos ou ideias. Então, isso é importante deixar claro. Tá? Ideia, propriamente dita, ela não é protegida. Tá? É importante até levar isso até para as instituições, tudo. Então, não adianta um professor ou um pesquisador ter uma ideia e não executar essa ideia. Tá? Porque ele até pode declarar, olha, não, eu tenho uma ideia de fazer alguma coisa nessa área. Porém, se ele não executar, ele não vai estar protegido perante a lei. Certo? E o software, né, que todo mundo acaba chamando de software, mas, na realidade, é a lei de programas de computador, ele também é protegido pela lei de direito autoral. Tá? E direito autoral, ao contrário da propriedade industrial, ele possui um diferencial, ele não precisa obrigatoriamente do registro. Tá? Então, por exemplo, eu escrevi um livro, eu não preciso pegar esse livro e ir obrigatoriamente à Biblioteca Nacional e tirar um ISBN. Claro, é uma salvaguarda, você vai estar mais protegido com isso, porém, a partir do momento que você consegue comprovar a data da sua autoria, já é o suficiente para você estar protegido pelo direito autoral. Você não precisa de um registro desse direito, fazer o depósito dessa obra em qualquer órgão público. Tá? O direito autoral, a lei, ela permite isso. Portanto, que você comprove a data. Tá? Mas daí você tem que achar alguma forma de fazer a comprovação dessa data. Okay? E qual a duração desse período de proteção? Com exceção do programa de computador, o direito autoral ele vale 70 anos após a morte do autor. Tá? Então, esse direito ele passa para os filhos, tá? Para os herdeiros, propriamente ditos, né? E vale por 70 anos. Tá? Então, por exemplo, Machado de Assis, a gente já comemorou o centenário de sua morte. Então, todas as obras de Machado de Assis, né, já estão livres, já estão em domínio público. Tá? Então, se qualquer pessoa, um diretor de teatro, tudo, quiser encenar uma obra de Machado de Assis, ele pode, sem precisar pagar direitos autorais a ninguém, desde que utilize a obra original. Tá? Se ele pegar uma adaptação de Machado de Assis, ele vai ter ainda os direitos conexos em cima dessa adaptação. Entendeu? Essa é a diferença entre direito autoral e direitos conexos. E já programas de computador, ele tem validade de 50 anos após o seu registro. Tá? Então, ele não tem a ver com se o autor estará vivo ou não, ele vale 50 anos após o registro do programa. Certo? E ainda, o direito de autor ainda possui mais uma divisão, que seriam o direito moral, tá? Que direito moral sempre vai pertencer ao autor, certo? Permite ao autor adotar certas medidas para preservar o vínculo do pessoal existente entre ele e a obra. Tá? Então, por mais que eu conceda os meus direitos patrimoniais dessa obra a uma editora ou a uma gravadora, eu ainda tenho direito moral sobre ela. Então, dependendo de como essa obra for utilizada, tá? E se estiver ferindo a minha integridade, alguma coisa assim, eu posso tomar uma atitude para preservar isso. Tá? Então, o direito moral já você não consegue ceder a ninguém. Porém, o direito patrimonial permite ao titular os direitos de extrair um benefício financeiro em virtude da utilização de sua obra por terceiros. E esse direito, sim, você pode conceder. Tá? Então, na realidade, por exemplo, quando a gente escreve um artigo científico, a maioria das revistas ela exige cessão de direitos. Né? Você tem que assinar uma cessão de direitos. O que você está cedendo não é todo o direito autoral, você está cedendo o seu direito patrimonial sobre aquela matéria, sobre aquele conteúdo. Okay? Então, o direito moral, caso alguém venha utilizar aquele artigo de forma inadequada, você pode tomar atitude sobre isso. Certo? E aqui somente falando o que se encaixa dentro do direito autoral e direitos conexos. E vamos entrar em propriedade industrial, que eu acho que é o que mais se aplica às instituições de ciência e tecnologia. Então, a propriedade intelectual visa promover a criatividade pela proteção, disseminação e aplicação dos resultados. E ela engloba patentes, marcas, desenho industrial e indicação geográfica. E o que vem a ser uma patente? Tá? A patente ela é um título de propriedade temporária outorgado pelo Estado aos inventores. Ela tem validade aqui no Brasil de 20 anos para patentes de invenção. Tá? O Brasil ele possui um sistema um pouco diferente, um sistema de patentes um pouco diferente comparado ao resto do mundo. Tá? Aqui a gente possui dois tipos de patentes, a patente de invenção e o modelo de utilidade.
Qual a diferença entre elas? A patente de invenção, por exemplo, eu criei um equipamento, eu criei um novo processo, um novo procedimento, um novo produto, certo? E eu fui lá, depositei com uma patente de invenção. Quando eu tenho um modelo de utilidade, é quando eu faço uma adaptação, tá, uma melhoria funcional a algo que já existe. Tá? Um exemplo clássico disso, por exemplo, eu tenho um ferro de passar roupa. Vou pegar um ferro que todo mundo conhece. Daí o ferro de passar roupa, inicialmente, lá muitos anos atrás, ele era aquecido por brasa. Tá? Ou você colocava a brasa dentro dele, ou você colocava ele em cima da brasa para esquentar e para poder passar roupa. Com isso, a gente teve uma mudança no sistema de aquecimento desse ferro de passar, e ele passou a ser aquecido pela eletricidade através de resistência. Tá? Então, eu tive um avanço tecnológico. Aí, então, o que isso caracteriza? Caracteriza uma patente de invenção. Porém, as pessoas, quando iam passar camisas, por exemplo, elas queimavam os botões com a chapa aquecida do ferro, com a parte de baixo aquecida. E o que fizeram? Eles fizeram uma entrada na ponta do ferro para que o botão se encaixasse e não queimasse mais o botão. Então, isso, na realidade, foi uma melhoria funcional. A tecnologia envolvida no ferro de passar continua sendo a mesma. Você não alterou a tecnologia, porém você melhorou a funcionalidade daquele ferro de passar. Então, isso caracteriza um modelo de utilidade. No Brasil, o modelo de utilidade tem validade de 15 anos, a partir da data do depósito, tá? E o patente de invenção, validade de 20 anos, a partir da data do depósito, independente do tempo que levou para a concessão. Depois tem uma ressalva que eu até vou falar um pouco mais para frente. Okay? E a patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o objeto pertencente a essa patente. Tá? Então, o sistema de PI é uma relação contratual, tá? O sistema entre o Estado e a sociedade. Então, essa patente é uma via de mão dupla. Tá? Como que vem a ser essa via? O governo ele dá esse monopólio, tá, de 20 anos, 15 ou 20 anos, ao inventor ou ao depositante, o detentor do direito dessa patente, certo? E o que ele tem que dar em troca para a sociedade? Ele tem que descrever detalhadamente toda a sua invenção, certo? Porque se ele não descrever detalhadamente a sua invenção, ele não vai ter suficiência descritiva no seu documento. Porque o documento ele tem que servir para qualquer técnico no assunto possa repetir aquela invenção. Se isso não é possível, o que ele está fornecendo à sociedade? Então, aquela história de esconder o pulo do gato, não falar qual o seu segredo na patente, isso não é permitido. Então, se isso acontecer, a patente não é concedida, ele não tem o monopólio. Okay? Então, é essa troca que acontece. Por isso que a patente é uma fonte de informação muito rica, que tem que ser utilizada por todos os nossos pesquisadores. Para quem trabalha com tecnologia, só para vocês terem uma ideia, existem alguns estudos feitos pela OMP, Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que fala que, em média, 70% de toda a informação tecnológica disponível no mundo se encontra somente em documentos de patentes. Então, o pesquisador que utiliza somente artigos científicos para suas pesquisas, ele está deixando de pesquisar em 70% de toda a literatura tecnológica existente no mundo. Certo? Então, olha a quantidade de informação que se encontra nesses documentos. E hoje a gente tem bases gratuitas disponíveis, tá? Como, por exemplo, o SpaceNet. E o governo do Brasil ele faz algo muito interessante, que ele disponibiliza no portal de periódicos CAPES uma base de dados chamada DARINT, Darent Innovation Index, tá? Que é uma das melhores e principais bases de dados para patentes no mundo. Certo? Então, para as instituições federais que possuem acesso ao portal de periódicos CAPES completo, você tem acesso a essa base, que é uma fonte riquíssima de informação, tá? E que tem que ser utilizada. Tá. Então, como eu disse, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente. Tá. Então, o princípio básico do sistema patentário é a disseminação do conhecimento pela descrição detalhada da invenção, permitindo o desenvolvimento tecnológico. Certo? Porque, a partir do momento que você detém uma patente, automaticamente você exclui, né, o sistema de propriedade intelectual ele é um sistema de exclusão, na realidade. Você exclui, quem tem a patente exclui os seus concorrentes de fazer uso daquela matéria ali protegida. Ou aquela pessoa vai ter que sair do mercado de trabalho, ou então ela vai ter que dar um salto tecnológico para que consiga superar aquela sua patente e colocar um produto tão competitivo quanto o seu, ou melhor que o seu no mercado. Então, você estimula o desenvolvimento tecnológico com esse tipo de sistema.
Tá? Então, a recompensa, as vantagens do sistema é que você recompensa o inventor pela inovação e estimula o desenvolvimento de novas tecnologias ou aperfeiçoamento de tecnologias existentes. Daí, falando agora um pouquinho de desenho industrial, tá? O desenho industrial tem que tomar um pouco de cuidado para não se confundir com o modelo de utilidade. Tá?